Olá, continuando o compartilhamento das minhas impressões sobre a sociocracia, nesse vídeo eu vou abordar os círculos e os elos duplos, que é a estrutura sugerida pela sociocracia para organizar a facilitação num grupo grande de pessoas. O que é um círculo? Um círculo é um padrão que descreve um conjunto de pessoas com um objetivo comum. E esse objetivo comum, ele muitas vezes é descrito num condutor. Vocês lembram no outro vídeo que eu falei sobre a proposta, que cada proposta tem um condutor, uma frase de contexto. Cada grupo também tem o seu, cada subgrupo, né, cada círculo tem a sua própria frase de contexto, a frase que explica qual é o escopo de atuação desse grupo, né? E círculo nada mais é do que isso. Um grupo de pessoas com um objetivo comum expresso por um condutor. Uma organização, no geral, que utiliza a sociocracia, ela vai ter um condutor principal, que a gente chama. Ele é o condutor máximo, é o condutor que expressa o propósito principal da organização como um todo. Então, o primeiro círculo que existe numa organização é chamado de círculo geral. É o círculo que cuida das questões mais abrangentes e estratégicas. Então, se por um lado, na sociocracia não existe hierarquia de pessoas, existe sim hierarquia de temas, de escopos de atuação. Então, o círculo geral é um grupo de pessoas que vai cuidar das questões mais abrangentes do coletivo. E pode ser que seja necessário, dependendo do tamanho do coletivo e do número de atividades encabeçada por ele, pode ser que seja necessário criar círculos específicos. Como que isso acontece? No começo, quando a gente está começando a utilizar a sociocracia, por exemplo, num grupo de pessoas relativamente reduzido, se começa com um único círculo. E essas pessoas fazem reuniões e vão se ocupando de criar acordos e tomar decisões coletivamente. A partir do momento que surgem tensões, lembra que a gente navega pelas tensões, né? Surgem tensões a respeito de que, por exemplo, esse grupo está gastando tempo demais com questões muito específicas que poderiam ser melhor tratadas talvez por um subgrupo. Daí surge então a necessidade de criação de círculos específicos, tá? Então, como um exemplo, a gente pode ir lá estar num círculo geral de uma organização e de repente a gente se vê gastando muito tempo da reunião e muitas decisões sendo tomadas vinculadas à comunicação externa, por exemplo, daquele coletivo. Pode ser interessante, num determinado momento, definir a criação de um círculo específico, um círculo de comunicação, né? Quem que vai criar esse círculo específico? É o círculo geral. Vem de tensões de pessoas participando do círculo geral, a criação, através de uma proposta, de um círculo específico, como, por exemplo, o de comunicação. E quando esse círculo específico ele é criado, ele vai ser criado com um escopo de atuação. Então, na proposta que cria o círculo específico, vai estar escrito ali as atribuições daquele círculo. Qual é o escopo, qual é o nível de autonomia daquele círculo. A autonomia é um princípio bastante importante também, né, que vem dos princípios de base da sociocracia, e a gente diz que cada círculo é autônomo para tomar as suas decisões, para se auto-organizar e para tomar as suas decisões dentro do escopo que lhe compete. Então, como eu estava dizendo, não existe hierarquia de pessoas, mas existe sim uma hierarquia temática. Propostas ou decisões que são mais abrangentes precisam ser tomadas no escopo do círculo geral. Questões específicas de um determinado tema são tomadas dentro dos círculos específicos. Então, a estrutura sociocrática de organização ela é baseada nesses círculos mais ou menos específicos e nos elos. O que são os elos? O padrão do elo nada mais é do que uma pessoa que tem uma função num determinado círculo, né? Ele vai ter a função de representar um outro círculo naquele círculo. Então, o círculo geral, quando ele cria um círculo específico, ele define uma pessoa dentre os membros do círculo geral
que vai ser o representante do círculo geral no círculo específico. E então depois se forma o círculo específico de maneira autônoma, não é necessariamente as pessoas do círculo geral que definem quem vão ser as pessoas que vão estar no círculo específico, mas pelo menos aquela pessoa ali que foi indicada pelo círculo geral vai fazer parte do círculo específico. E essa pessoa, então, às vezes ela é chamada de líder, mas muitas vezes isso pode trazer uma confusão, porque ela não é uma pessoa que tem direitos ou prerrogativas especiais em relação às outras pessoas que compõem o círculo específico. Eu prefiro usar o termo de representante. Então, essa pessoa vai ser o representante do círculo geral no círculo específico. E qual é a função dela? A função dela é garantir que as decisões tomadas no círculo específico não infringam as decisões tomadas no círculo geral. Essa é a principal função, e ele tem também uma segunda função, que é um canal de comunicação, mais um, né? Lembra do princípio da transparência? Todas as informações são abertas numa organização sociocrática, mas, além disso, os representantes têm a função de ser canal de informação entre o funcionamento de dois círculos. Porque o representante do círculo geral num círculo específico, ele participa tanto do círculo geral quanto do círculo específico. Então, ele está a par de tudo que está acontecendo nos dois, e se ele é representante do círculo geral no círculo específico, além de cuidar para que não haja contradições entre as decisões tomadas dentro do círculo específico e as decisões que já foram tomadas no círculo geral, ele também tem a função de comunicar as coisas que aconteceram no círculo geral para as pessoas que estão participando do círculo específico. Isso é um elo simples, né? Agora, a grande inovação da sociocracia, com base no princípio da equivalência, é criar o elo duplo, ou seja, tem um elo também no sentido oposto, do sentido do círculo específico para o círculo geral. Então vai ter também um representante do círculo específico dentro do círculo geral. E se ele é um representante do círculo específico, ele tem que ser escolhido pelas pessoas do círculo específico, e não pelas pessoas do círculo geral. Quando um círculo específico se forma, e depois que eles começam a se organizar, a fazer reuniões, eles elegem sociocraticamente. Eu vou fazer um outro vídeo mais para frente a respeito de eleição sociocrática, né? Como a sociocracia sugere que se escolha pessoas para funções. Aqui é uma função específica de ser representante, né, do círculo específico dentro do círculo geral. Então, passa-se por um processo sociocrático específico e se escolhe uma pessoa, se indica uma pessoa do círculo específico para ser o representante desse círculo no círculo geral. E essa pessoa passa a integrar o círculo geral. Perceba o detalhe aqui da equivalência. Essa pessoa foi escolhida pelos membros do círculo específico, não pelos membros do círculo geral. Então, até o momento que a gente estava falando só de elo simples, ou seja, um representante de um círculo geral dentro de um círculo específico, isso poderia parecer bastante próximo de uma estrutura hierárquica convencional, onde você tem, por exemplo, um grupo de diretores e cada diretor representa a diretoria dentro do seu departamento, por exemplo, né? Mas aqui existe o elo duplo, então significa o quê? Significa que alguém de um determinado departamento que não é o diretor, digamos assim, na nomenclatura de uma hierarquia convencional, e que vai então, essa outra pessoa vai então ter a função de representar o círculo específico no círculo geral. Então esse representante, quando ele vai participar do círculo geral como um membro efetivo, vai tomar as decisões, vai poder apresentar objeções às decisões que são tomadas no círculo geral, e se ele perceber que alguma decisão que está prestes a ser tomada limita a capacidade do círculo específico de executar a sua missão, ele tem a obrigação de apresentar uma objeção e explicar por quê, né? Então está aí a base da estruturação, do organograma, digamos assim, de uma organização sociocrática. São círculos e elos duplos. Uns círculos com níveis de especificidade diferente e
ligados entre si por pessoas que estão presentes em 2 círculos, pelo menos, e que são representantes de um círculo no outro. Queria sublinhar aqui, então, que cada um dos círculos é autônomo para tomar as decisões dentro do seu escopo e pode ser, inclusive, que ele seja autônomo para definir como gastar o dinheiro de um determinado orçamento. Então você pode, inclusive, uma organização pode distribuir o orçamento dele, o círculo geral faz a distribuição dos orçamentos para os círculos específicos e o círculo específico toma suas decisões e define como vai usar aquele orçamento sem precisar consultar o círculo geral para usar esses recursos que estão dentro do seu orçamento. Tá? Esse é uma consequência também financeira dessa organização. Tem um exemplo que eu ouvi certa vez e que para mim foi muito elucidativo de como esses princípios da sociocracia se integram e através da estrutura de círculos e elos duplos acaba permitindo que a organização seja fluida para reagir às circunstâncias adversas. E é um exemplo que vem lá da fábrica do Gerard Hindenburg, que é uma fábrica de equipamentos eletrotécnicos. E em determinado momento da história, tem alguns produtos que eram produzidos ali, todo um departamento da fábrica ficou obsoleto, a tecnologia ficou obsoleta. E se teve um grande dilema, né? Poxa, a gente fecha esse departamento e demite todas essas pessoas, eles estavam diante desse dilema. Mas a organização já funcionava de maneira sociocrática na época, e, portanto, todos os funcionários tinham acesso a todas as informações estratégicas da organização. Inclusive que havia essa necessidade de fechar aquele departamento, mas também que existia um fundo emergencial financeiro que estava lá, uma soma de dinheiro que estava disponível para momentos emergenciais. E sabia-se também que havia uma iniciativa de desenvolvimento comercial da empresa. Então estava se cogitando a possibilidade de contratar novas pessoas para trabalhar no ramo comercial. E todas essas informações eram de domínio de todos os funcionários. Eis que, numa reunião de um círculo específico, de um grupo bastante reduzido de pessoas que não eram nem do departamento que ia ser extinto, mas que eram de um departamento de chão de fábrica, de produção, pessoas operadores de máquinas, e uma dessas pessoas teve uma ideia, que foi o seguinte: poxa, diante dessa situação, a gente já funciona de maneira sociocrática aqui dentro. Será que não é mais simples pegar o dinheiro do fundo emergencial e treinar as pessoas daquele departamento que ficou obsoleto para que elas trabalhem no setor comercial para expandir as ações comerciais da empresa? Porque elas já conhecem o funcionamento sociocrático e tudo mais. Será que isso não é mais fácil do que ter que demitir essas pessoas com as quais a gente já tem vínculos e ter que ensinar novos funcionários que venham para trabalhar no comercial, ensinar todo o mecanismo sociocrático? Bem, dentro do círculo específico no qual ele estava, aquilo pareceu uma boa ideia, mas a decisão não era para ser tomada ali, né? Aquele tipo de decisão estava bem para além do escopo de autonomia do círculo do qual ele participava. Então o que aconteceu? Através dos elos duplos, a cadeia de representação, né, essa ideia foi sendo passada até chegar no círculo geral da organização. E, na verdade, eles pediram para o próprio funcionário ir apresentando essas ideias de um círculo a outro até chegar no que seria o conselho de administração da empresa, né? E, de fato, foi a ideia que foi decidida, que foi adotada para lidar com aquela crise e teve, parece, uma repercussão muito boa. Então, aí é um exemplo de como o princípio de transparência é essencial para que a inteligência coletiva seja ativada no grupo. Se aquele funcionário lá do chão de fábrica não tivesse todas essas informações estratégicas do andamento da empresa, ele não poderia ter feito esse vínculo e chegado a essa ideia.
foi através da equivalência, né, de valorizar igualmente o que cada um tem para dar, que um funcionário de chão de fábrica foi ouvido, inclusive, no conselho de administração da empresa, né? E o Gerard conta que, quando isso aconteceu, e no início, né, e ali foi só um exemplo da apropriação do método sociocrático pelas pessoas da própria empresa, isso gerou um certo desconforto entre os diretores. Teve alguns diretores ali que estavam acostumados a tomar as decisões entre eles e começaram a ter que aceitar a participação de pessoas da base da estrutura da organização. E ali foi mais um caso. E parece que nesse caso teve alguns diretores que tentaram trazer objeção à ideia que tinha sido apresentada pelo funcionário. Mas como essas objeções elas não eram objeções válidas, no sentido que elas não estavam baseadas em argumentos que justificassem uma razão para não fazer aquilo, as objeções dos grandes diretores, digamos assim, não foram levadas em conta e a proposta foi aprovada, né? Então eu acho que é um exemplo bem peculiar de como transparência, equivalência e como esses princípios que são encarnados dentro dessa estrutura de círculos e elos duplos permite uma organização aproveitar toda a inteligência coletiva e gerar soluções muito criativas para circunstâncias adversas, né? Então, nesse vídeo, eu me dediquei a descrever a estrutura proposta pela sociocracia para organizações, que são as estruturas de círculos e dos elos duplos, e dei esse exemplo peculiar de como essa estrutura foi útil para a empresa do Gerard fazer face a um desafio comercial. Eu espero que essas informações estejam sendo úteis para vocês. Fiquem bem à vontade para fazer sugestões de temas a serem abordados ou coloquem questões aí nos comentários para que o que eu puder responder vai ser um prazer. Obrigado pela atenção mais uma vez, fiquem em paz e até sempre.